Bom dia, meus amigos tão queridos. Vamos para a nossa nova mensagem, né? Para a gente começar o nosso dia de hoje com esperança, com muita fé, com muito amor no coração e acreditando que existe um Deus lá em cima que governa tudo, que orienta tudo e que tudo está nas mãos dele. E ele tem esse poder. E essa segurança, essa crença de que tudo vai ser melhor porque ele está no comando, porque é aquela história, né? Você entra num avião porque você confia em Deus e você confia no piloto. Você pega uma carona com uma pessoa porque você confia na forma como ela dirige, porque se você não confiar, você não entra mais nem que seja amarrado. E nós estamos de carona nesse mundo, sendo conduzidos pelas mãos de Deus. E não tem condutor melhor, né? Não existe condutor melhor nessa vida. Então a gente não tem o que temer. Claro que o medo ele é necessário em alguns momentos da vida para que a gente também não se sinta, né, Superman. Tá tudo certo, tudo maravilhoso, vou me arriscar. É importante correr riscos, mas é importante correr riscos dentro dos nossos limites e dentro das situações que a gente enfrenta. Então, a gente vai falar sobre um texto muito bonito que por um acaso veio para mim através de um livro que eu ganhei, que eu sou muito grata a essa pessoa que me deu esses livrinhos. E que tem como título, eu não tenho o autor aqui, tá? Mas que tem como título Onde Deus Quer Que Eu Esteja. Então, isso faz a gente pensar o seguinte: a gente se acha tão autossuficiente, tão dono da verdade, né? A gente faz tanta coisa achando que a gente faz, a gente resolve, a gente decide. E de repente, é aquela história, né? Não sobe muito alto porque Deus pode dar uma balançada na árvore, pode dar uma chacoalhada na árvore. Porque Ele coloca a gente no lugar certo, na hora certa e onde nós merecemos estar. E tira também de algumas situações quando Ele percebe que nós não deveríamos estar passando por aquilo. O texto vai falar sobre um fato real, que foi o ataque às Torres Gêmeas World Trade Center em New York, Nova York, nos Estados Unidos. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque um ano antes eu tinha viajado com meu tio para lá, nós tínhamos subido, porque as torres elas eram exatamente do mesmo tamanho, mas pela posição que elas foram construídas, dava a impressão que uma era mais alta que a outra, pela forma, né? Uma estava mais à frente do que a outra, então dava a impressão que uma era mais alta. Uma tinha uma antena e a outra você poderia subir, você estava autorizado a subir até o teto, né? Até como é que eles chamam? Aquela parte mesmo, praticamente sempre tinha proteção, claro, né? Mas não só até a parte de vidro, até o terraço, mas assim, teto e céu, né? Você estava de cara com o céu. E subia assim, uma velocidade imensa. Eu me lembro que aquele ano eu retornei, passei para os meus alunos muitas fotos, comentei como era, como não era, que para mim também foi uma novidade, porque muita coisa a gente vê em filme e eu achava que era só cenário de filme. Então as primeiras vezes que eu fui para lá, eu fiquei meio assim passada, porque era real. Os prédios eram reais, a altura, as coisas, a grandiosidade das coisas, né? Eram muito. E até meu tio sempre brinca, diz que assim, para conhecer Nova York tem que ser de maca, porque você tem que estar olhando muito para cima, porque tudo é muito, muito grande, né? Diferente da Europa que tem todo um padrão, né? Os Estados Unidos é tudo muito, é o futuro, é olhar para o futuro. A gente está falando de Estados Unidos de uma outra época, até muito melhor, onde havia um desenvolvimento melhor e nós tínhamos uma condição financeira maravilhosa, porque o dólar era 1 por 1, o dólar e o real. Você imagina, é um ônibus de brasileiros para os Estados Unidos. Então, assim, aquilo que era praticamente impossível, que só as pessoas de muito dinheiro faziam, né? As pessoas de classe média puderam fazer. E isso foi maravilhoso, foi uma fase maravilhosa. Então, um ano antes do acontecido, do ataque das Torres Gêmeas, eu tinha ido com o meu tio. Quando aconteceu, eu não vou esquecer nunca, foi uma terça-feira de manhã, que eu estava vendo pela televisão, e ele também, ele me telefonou e falou assim: Vivinha, eu não acredito, parece que eu estou vendo um filme. Por quê? Porque a gente tinha pisado ali, a gente tinha estado ali, e de repente a gente estava vendo aquilo desmoronar, da forma como desmoronou. Até hoje, isso é meu ponto de vista, tá? Até hoje, eles construíram o Free Tower, se eu não me engano, Freedom Tower, a Torre da Liberdade, é uma torre alta, uma só ao invés de duas. Foram anos onde você ia lá e tinha um memorial. Esse memorial tinha as fotos
de como ficou destruído, era tudo em preto e branco, eram posters em preto e branco e mostrava como era assim uma sensação horrível, né? De realmente dizer, olha o que fizeram com a gente. E demorou muito tempo para se construir a torre para os americanos que constroem coisas assim com muita rapidez. E quando se construiu o Freedom Tower, eu vou ser muito honesta para vocês, eu nunca entrei. Eu nunca entrei porque eu tinha aquela minha lembrança do World Trade Center. O World Trade Center, na realidade, é um complexo de prédios, né? E as Torres Gêmeas eram um cartão postal de Nova York. Você tinha a ponte do Brooklyn, né? Aí você tinha Skyline, que eles chamam, onde apareciam as Torres Gêmeas. E era muito bonito, era muito, muito bonito. E além de tudo, foi uma coisa tão triste, foram tantas mortes, foi tudo tão trágico, que até hoje, isso é um sentimento meu, não quer dizer que seja regra, mas é a região, a parte mais baixa, né, do arquipélago, né, da ilha de Nova York, a ilha de Manhattan, fica na parte de baixo, mas é uma região que me traz uma energia triste, uma coisa triste, mesmo estando muito bonita atualmente, tá muito bonito, mas não sei, não me traz uma coisa alegre, até nem poderia, porque quantas pessoas morreram ali e continuam ali, né, os corpos que não foram encontrados, as almas, claro que Deus levou para o céu. Então, o texto vai falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte: eu ouvi a história de um trabalhador que nunca conhecerei, mas eu sei que Deus queria que eu soubesse dessa história. Engraçado, tem coisas que são assim, né? A gente sabe que são pra gente mesmo, que aquilo é uma flecha, uma seta que veio direcionada para nós. O porquê a gente só vai entender muito lá na frente. Ele era chefe de segurança de uma empresa a qual convidou os remanescentes de outra que tinha sido dizimada pelo ataque às Torres Gêmeas para dividir espaço em seu escritório. Então, quer dizer, eram duas empresas que iriam se unir, né? E a outra empresa tinha sido dizimada, destruída, então ele faz esse convite. Com sua voz cheia de admiração, ele contou histórias que explicavam por que essas pessoas estavam vivas, porque essas foram as pessoas que sobreviveram ao ataque. E isso é muito interessante. Às vezes você tem um acidente horrível, onde você fala, meu Deus, ninguém vai sobreviver desse acidente, quando você vê o carro todo amassado, ou quando você vê o avião que caiu, ou alguma coisa desse tipo. E aí você vê que uma criança sobreviveu, que pessoas que não tinham a menor chance de sobreviver, sobreviveram. E por que isso? Porque a gente tem o dia certo para nascer e para morrer. Eu acredito muito nisso. Então não chegou a hora. Se não chegou a hora, não se preocupe, Deus sabe quando ele vai precisar de você lá em cima, né? Então, olha só, ele coloca da seguinte maneira: com sua voz cheia de admiração, ele contou histórias que explicavam por que essas pessoas estavam vivas, enquanto seus colegas estavam mortos. Todas as histórias tratavam de pequenos detalhes. Os detalhes são muito importantes na vida da gente. Às vezes a gente para olhar só as coisas grandes, os problemas grandes, e às vezes é o pequeno detalhe, é aquela história, né? Não é a montanha que é difícil de chegar por ser muito alta, é a pedrinha que está no teu sapato que está te atrapalhando para conseguir chegar até o topo da montanha. Então vamos lá. Talvez você saiba do diretor da empresa que chegou tarde, porque aquele dia era o primeiro do seu filho no jardim da infância. Outro colega estava vivo porque o seu dia era o seu dia de trazer rosquinha. Isso não é brincadeira não, isso é fato, tá? É coisa que foi pesquisada mesmo. Outro colega estava vivo porque o seu dia era o seu dia de trazer rosquinhas. E a história que mais me chamou a atenção foi a do homem que estava estreando um par de sapatos naquela manhã. No caminho, formou-se uma bolha no seu pé. Ele parou em uma farmácia para comprar um band-aid e por isso ele está vivo. Agora, quando estou preso no trânsito, perco o elevador, volto para atender o telefone, todas essas pequenas coisas que me irritam, eu penso, ali é o exato lugar onde Deus quer que eu esteja naquele momento. Você já esteve alguma vez parado, acompanhado em algum lugar
e de repente veio uma vontade de fazer algo de bom por alguém de quem você gosta. É Deus. Ele fala com você através do Espírito Santo. Você já esteve pensando em alguém que não via há tanto tempo e em seguida o encontra ou recebe dele um telefonema ou uma carta? É Deus. Coincidências? Coincidências não existem. Alguma vez você já recebeu algo maravilhoso que nem pediu, mas com uma dívida que misteriosamente foi sanada, ou um vale de loja onde você acabou de ver algo que queria, mas não podia comprar? É Deus. Ele conhece os desejos do seu coração. Você já não esteve em uma situação em que nem tinha uma pista de como iria melhorar e que agora está superada? Todo mundo acho que já passou por isso, né? Sabe quando você se sente no fundo do poço e fala, gente, agora não tem saída. O que eu faço? É só entregar para Deus. E aí você recebe aquele milagre bonito, seja na saúde, seja no trabalho, seja na sua vida sentimental, seja, enfim, porque Deus conhece o seu coração. Você não precisa abrir a boca. Ele sabe tudo que passa no seu coração, a pureza do seu coração, as coisas erradas que você faz, mas que de repente nem é de propósito, mas nós somos humanos, né? Ele conhece os desejos do seu coração. Você já não esteve em uma situação em que não tinha como resolver e de repente isso aconteceu comigo esse ano. Isso foi um exemplo na minha vida. Não havia saída e de repente, no dia seguinte, houve uma saída. É Deus. Ele nos ajuda a passar pelas tribulações para que vejamos dias mais brilhantes. Compartilhe o poder de Deus. Em tudo que fazemos, devemos agradecer a Ele e de todo o nosso coração. E nossas bênçãos continuarão e se multiplicarão cada vez mais. Confia no poder de Deus. Sabe, não é só confiar, é lutar, é batalhar, é fazer a sua parte. Deus quer que você mostre a capacidade que você tem. É claro que Ele quer, mas Ele é aquele Pai zeloso. Está sempre de olho, sempre observando, para quando você estiver numa sinuca muito grande e que de repente você não tem culpa de nada, mas você entrou nessa sinuca por causa das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, de escolhas erradas que a gente faz. Ele está ali justamente para mostrar que nada é impossível para Deus, nada. Então, a gente tem que parar de querer ser Deus. Lógico, a gente tem que fazer o nosso máximo, mas a gente precisa entregar o problema nas mãos dele e pedir. Às vezes não precisa nem pedir. Acho que conversar com Deus é o melhor, né? É conversar como um amigo mesmo, um amigo querido com quem você divide a sua vida e que sabe todos os seus passos e todos os seus pensamentos. Você engana todo mundo, mas você não pode enganar a duas pessoas, a você e a Deus. Você sabe quando você pisou na bola, você sabe quando você fez alguma coisa bacana e Deus sabe tudo. Por isso Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, olhando por você. Não é possível, se você fizer uma análise de consciência da tua vida, que você não tenha tido uma situação totalmente impossível nos padrões humanos de solução, que Deus não tenha dado essa solução. É a mão de Deus que te colocou, né, que te acariciou e que fez com que você visse um caminho, visse a luz ao fim do túnel. Então, para que isso aconteça na sua vida, faça isso para os outros também. Se você puder, ajude, colabore, seja o ouvido de alguém, seja o ombro para alguém. Pare com essa história de, depois eu falo, depois eu ligo, depois. Será que vai existir um depois? Será que eu vou ter esse tempo? Será que eu vou ter tempo para dizer para essa pessoa o quanto eu gosto dela? Quando eu dava aula na escola particular, eu tinha uma amiga e ela era da área de nutrição. E ela dizia assim, Viane, olha, eu nunca durmo brigada com meu marido. A gente fica discutindo, nem que a gente discuta a noite inteira até resolver aquele problema. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se vai acordar no dia seguinte. Olha, isso já faz mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. E eu vou dizer, eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci da sabedoria dessa moça. Então, vamos parar para pensar. Cada minuto é importante.
Cada escolha é importante. E tudo que te acontece tem um motivo. Não acontece por acaso. Não existe coincidência, existe providência. Nada acontece por acaso. Ninguém entra na sua vida por acaso. Sempre para te ensinar alguma coisa, para te fazer alguma coisa de bom ou para te mostrar o que você não deve fazer com os outros. A gente aprende de duas formas, o que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer, com os exemplos que a gente tem todos os dias. Então, vamos continuar nosso pacto de felicidade. E por favor, compartilhem, se inscrevam. Eu vou ficar muito feliz com os comentários de vocês. Eu também preciso desse incentivo. Eu também tenho momentos de preocupação, de tristeza, saudade, solidão, mas esses momentos são assim eliminados quando eu consigo conversar com vocês, porque eu me sinto conversando com vocês e me sinto fazendo parte da vida de cada um de vocês. Pelo menos assim espero. Um grande beijo, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, os ilumine e nunca se esqueça, Deus sempre te coloca no lugar certo, onde você deve estar, para o teu melhor, para a tua proteção. Você pensar assim, você vai ver que a tua vida vai ser muito melhor. E procura fazer o melhor para as outras pessoas. Passa essa mensagem para quem você gosta. Dá um chacoalhão naquela pessoa que está triste, deprimida do seu lado, nesse momento de pandemia, tão sozinha, né? Com tantos problemas, às vezes financeiros, de saúde. Agora há pouco fiquei sabendo da mãe de um amigo meu que vai operar do fêmur e ela tem bastante idade e a gente vai fazer muitas orações para que dê tudo certo. Então, não está fácil, mas Deus está no comando. Um grande beijo para vocês, que Deus os abençoe muito, 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 muito e até amanhã, se Deus quiser. E se vocês quiserem, né, ver a minha mensagem de amanhã, eu espero que sim, por favor, por favor. Beijo no coração, fiquem com Deus.